A Primer TV você conhece, porque ela é 100% regional de verdade. E nossos apresentadores têm a cara da nossa gente. Aqui você vê entrevistas, especiais, esportes, entretenimento e informação. Venha fazer parte dessa família. Primer TV é pra você. Quer assistir a Primer TV, mas não tem net em casa? Não tem problema. É só acessar primertv.com.br. O site desenvolvido com todo o carinho do mundo para você, de fácil acesso, moderno e simples. Acompanhe toda a programação aí no site primertv.com.br. Quer acompanhar o seu programa favorito, a reprise, tudo que rola aqui na Primer TV? Então acompanhe as nossas redes sociais, no nosso YouTube, no nosso Facebook e também no Instagram, @PrimerTVHD. É super interativo. A gente te espera. Com alegria, novamente, nós nos encontramos aqui diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, para levar a todas e todos os telespectadores mensagem de vida, otimismo e esperança na palavra do Padre Pedro José Keller, para nessa mensagem sempre positiva, como nós queremos, exatamente para animar as pessoas também. A gente vê tanta tristeza hoje em dia, tantos rostos macambusos que precisam levar a vida pelo otimismo. E por isso a Igreja Católica, já há mais anos, sempre uma vez por ano, coloca a Semana da Família, porque nós sabemos como é importante a vivência dentro de um lar. É ali na família que as pessoas se confortam, se dialogam, se fortalecem e se restabelecem, e, por assim dizer, saem do desânimo quando algumas pessoas realmente se encontram em desânimo. Agora, a família, não quer dizer agora, terminou a Semana da Família, então pronto. Não. A família devemos continuar sempre nos querendo bem, nos animando, nos incentivando, como já tenho dito, um colaborando com o outro. Seja o pai, a mãe, o pai especialmente, que é a base, por assim dizer, o sustentáculo, a coluna mestra, em grande parte, a família depende do pai. Agora, se o pai sempre procurar dar o bom exemplo, por certo, a família cada vez irá melhor. Porque então também a esposa, a mãe, também seguirá. Mas acontece que, infelizmente, muitos pais não dão exemplo. Então, isso é triste. Então, a mãe é que assume. E quantos lares brasileiros onde a mãe exatamente tem que fazer a vez de pai e de mãe. Seja no trabalho, seja na educação, seja no bom exemplo. E aquela frase, aquele provérbio, aquele adágio que diz muito bem: as palavras comovem, mas o exemplo arrasta. Então é muito importante viver em família sempre numa verdadeira sintonia, numa verdadeira fraternidade. Agora, hoje em dia, o que é que acontece? Às vezes, uma filha ou um filho que fica em casa dos pais, muitos, porque não conseguem trabalho, é bem verdade, mas há aquelas e aqueles que também não procuram o trabalho. E muitos estão trabalhando, ganham o seu dinheiro e fico em casa dos pais, se alimentando, dormindo, fazendo a despesa no chuveiro, a luz elétrica também tem que se pagar, a água, enfim, a comida. E acontece que às vezes tem filho ou filha
que ficam meses ou até anos na casa dos pais, também ganhando o seu salário e economicamente não ajudam em nada. E às vezes há pais que não têm condição econômica para também sustentar aquele filho e aquela filha durante meses ou anos. Deveriam, ao menos, os filhos também colaborarem dentro do lar, economicamente também, e também saber cozinhar, porque não, às vezes o filho, a filha assumir a cozinha, a louça também, mas às vezes, quantas vezes a mãe, inclusive, também trabalha, como se diz na sua profissão, fora de casa, tem também o seu salário, mas não é muito, e os filhos, por assim dizer, às vezes exploram os pais. Deverão ver um pouco isso ali. Todos nós nascemos numa família e devemos procurar viver para sintonizar, para unir sempre mais a família. E para isso é necessário, então, que os filhos também deem a sua colaboração. Então, especialmente os filhos, os irmãos entre si, viverem também numa sintonia e, especialmente, colaborar com os pais também no sentido de respeitá-los. Se já estão mais em idade avançada, também ter paciência com os pais, compreensão, e se ali tiver dentro do lar uma vovozinha, ou um bisavô, ou mesmo um tio, ou uma tia já de idade avançada, saber ter paciência com esta pessoa. E, especialmente, a palavra de Deus, eu acho que eu já li aqui uma vez, se nós olharmos o livro do Eclesiástico, diz claramente, olha, já abri o livro do Eclesiástico, abri no capítulo 8, mas vamos olhar o capítulo 3, e diz claramente, versículo 14, onde diz: meu filho, ajuda a velhice de teu pai e também de tua mãe. Não os desgostes durante a sua vida. Se o espírito do pai e da mãe desfalecer, sê bondoso, sê indulgente com eles. Não os desprezes, porque tu te sentes forte, pois tua caridade para com teu pai e tua mãe não será esquecida da parte de Deus. Você, filho, filha, nós filhos, devemos sempre nos lembrar que nosso pai, nossa mãe, um dia também foi criança, um dia também foi adolescente e jovem, e especialmente puderam andar mais rapidamente, dançaram bastante, quem sabe. O pai subiu em goiabeira, em tangerineira, em laranjeira, correu atrás de uma bola, mas hoje já está com uma idade mais avançada. Então devemos ter compreensão com esses mesmos pais. Então a Igreja Católica coloca muito bem a Semana da Família, mas para que nós nos lembremos sempre de amar a nossa família. E amar a família quer dizer obedecer, honrar, conforme nos diz a palavra de Deus, honra teu pai e tua mãe para que tenhas muitos anos de vida e para que a bênção do pai e da mãe permaneçam para ti e em ti e futuramente nos teus filhos durante todos os anos de tua vida e que a tua vida seja longa. E Deus, sem dúvida nenhuma, nos abençoará a todos nós. E os santos de hoje, São Bernardo de Claraval, São Samuel, São Felisberto, São Leovigildo, Santo Heriberto, São Cristóvão Mártir e São Felisberto. E nós estamos no mês vocacional, o mês em que
nós somos convidados a rezar, pedir as luzes do Divino Espírito Santo, para que os adolescentes, os jovens, realmente acertem a sua vocação. Então, nesse momento, rezemos por todos os adolescentes, por todos os jovens. Se ele tiver vocação, por exemplo, a ser professora ou professor, que assim seja. Se for para ser marceneiro ou carpinteiro, se for para ser pedreiro, se for para ser doceira, se for para ser militar, que assim seja, se for para ser piloto, que igualmente, se for para ser médico, sacerdote, que acerte a vocação. Eu, por exemplo, já disse aqui mais de uma vez, sou sacerdote já há 58 anos, agora, dia 8 de dezembro, que já está bem perto, vai fazer 59 anos que eu sou sacerdote e me sinto muito realizado, muito feliz. Eu não trocaria a minha vocação por nenhuma vocação, e ainda mais, se fosse para eu iniciar novamente a minha caminhada de estudos, que foram muitos anos, vocês sabem, prezados telespectadores, que todo sacerdote tem que estudar no mínimo 18, 19, 20 ou 21 anos. Eu, por exemplo, estudei 19 anos em seguida, nunca rodei, e continuei sempre estudando. Depois disso, como padre, fiz psicologia, depois mais tarde parapsicologia na Faculdade Anchieta, com Padre Quevedo, com 5 professores da Universidade de São Paulo, com a doutora Maria Teresa, que veio de Lisboa, outro professor da Alemanha, outro da Itália, porque o estudo, a inteligência é de valor infinito, sempre podemos estudar. Cada ano eu faço no mínimo 2 ou 3 cursos e continuo assinando revistas científicas ou mesmo de espiritualidade, continuo estudando, lendo, me aperfeiçoando e também preparando, por exemplo, os programas de rádio que eu tenho diariamente já durante 47 anos, sempre às 6h30 da manhã, na Rádio Guarujá. E nas sextas-feiras também, 5 para 6 da tarde. E no sábado, às 8h30. E a gente tem que preparar tudo isso. Então, quanto é importante o estudo. Então, rezemos agora para que você que neste momento, mas você deve rezar também, pedir as luzes do Divino Espírito Santo, pedir a proteção de Nossa Senhora, para que você acerte a vocação. Porque quantas pessoas que começam uma faculdade, numa universidade, depois de 4, 5 anos, simplesmente, pois é, eu não estou mais contente nesse curso, para iniciar um outro curso. Mas você deve se lembrar que você deveria, então, terminar esse curso. Deveria terminar. Falo isso porque eu tenho diversos sobrinhos netos e bisnetos, já aconteceu com pessoas, sobrinhos meus, que estiveram terminando uma faculdade maravilhosa, até posso dizer, mecatrônica, que era só se formar, pronto, estava o emprego garantido. Na Universidade Federal, e não tinha nenhuma Universidade de Santa Catarina que tinha esse curso. É claro, noutra capital que ele estava fazendo isso. E aí começou outro curso, informática. E também, certa não gosto mais desse curso, pai e mãe. Mas é um absurdo. Mas reze ao Espírito Santo para que você acerte a vocação. Então, por isso, eu sempre incentivo para que a pessoa reze para acertar a vocação e continue. Porque senão o que acontece? Tira o lugar de um candidato que gostaria, que tem essa vocação, e fica sobrando, e esta outra pessoa, quantos? Eu estou em Florianópolis, 51 anos, fui professor de milhares e milhares, e tenho acompanhado quantas famílias,
Quantos jovens da universidade, certa altura, pois é, eu não quero mais esse curso. Ah, vai ser bobo, não sei por onde, desculpe. Você roubou um lugar de alguém e agora desistindo, bem, deixa para lá. Você sabe que você errou. Por quê? Porque faltou rezar, faltou pedir as luzes do alto. Rezemos. Senhor da messe, pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Esta oração, especialmente para os candidatos para o sacerdócio, para a vida religiosa. O teu suave convite, vem e segue-me. Derrama sobre nós, ó Deus, nosso Pai e Criador, o teu Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos dê sabedoria para ver o caminho, para ver a vocação e a generosidade para seguir a tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossa comunidade para a missão. Ensina a nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino de Deus, na vida consagrada e religiosa. Especialmente, Senhor, que o rebanho não pereça por falta de operários, de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres e ministros. Dá perseverança a nossos seminaristas. Alguns pensam, não faz 2 semanas, alguém diz, o moço tal foi para o seminário para ser padre. Eu disse para os parentes, então vamos rezar bastante por ele, para ele perseverar, para que de fato seja a vocação dele. Não pensa, foi para o seminário já fica padre. São muitos anos de estudos, onde ele vai tendo seu discernimento, vai reconhecendo se é esta realmente a vocação. Já falei aqui mais de uma vez, nem precisaria dizer, mas sempre há uma outra pessoa que é a primeira vez que está em sintonia conosco. Ainda ontem, um grande maestro de um grande coral aqui da Grande Florianópolis, me dizia, Padre Pedro, eu escuto, aliás, eu vejo e escuto o senhor, parabéns pelo seu programa, agradecido, seu Usli bem, agradeço a sua boa referência. Então, especialmente, já falei aqui mais de uma vez, nós éramos 67 estudantes, quando comecei a estudar, ficamos padres em 2, continuemos a rezar para que mais candidatos, e eu digo, sou muito feliz como padre. Se eu não tivesse ficado padre, eu gostaria de ser padre. Claro, porque a pessoa somente se sente realizada se a pessoa acertou a sua vocação. Então, sem dúvida nenhuma, aqui sustente então a fidelidade de nossos bispos, padres e ministros. Dá perseverança aos nossos seminaristas, os candidatos ao sacerdócio. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral de tua igreja. Senhor da messe, pastor do rebanho, chama-nos para o serviço do teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do evangelho, ajuda-nos a responder sim. Deus dá vocação para a pessoa, mas é necessário que a pessoa queira, que a pessoa lute, que a pessoa dê também a sua parte, porque, claro, que caso contrário, não conseguirá seguir para o sacerdócio, para frente. E no domingo, a Igreja Católica celebrou, e nós lemos então em Apocalipse, capítulo 12, aquela passagem muito bonita, onde nos diz a palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 11, versículos 1 e seguintes, onde no céu apareceram 2 grandes sinais. Primeiramente, uma mulher brilhante como o sol, tendo a lua
debaixo de seus pés, Nossa Senhora, Rainha do céu e da terra, tendo também uma coroa de 12 estrelas, e ela estava para dar à luz a uma criança. E na frente dela, quem se encontrava, diz a palavra de Deus. Pode conferir, Apocalipse, capítulo 12, leia então, se você quiser, Apocalipse, eu repito, capítulo 12, versículos 1 e seguinte. E na frente desta senhora que estava para dar à luz, um outro grande dragão, da cor de fogo, nos diz a palavra de Deus, estava ali para devorar a criança que ia ser dada à luz. Quem era essa criança? O menino Deus. Nossa Senhora daria à luz. Mas Deus protegeu a criança, simplesmente a criança recebeu a proteção de Deus e a mulher fugiu para o deserto. E o demônio então foi dominado. O demônio também anda sempre ao nosso derredor, rugindo. Aliás, como nos diz a palavra de Deus, especialmente em Mateus capítulo 26, versículo 41, e ainda em São Lucas capítulo 21, versículo 36, onde Cristo diz: orai sem cessar. Orai, rezai todo o tempo, porque o vosso adversário, o demônio, anda ao vosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem devorar. Resistir-lhe fortes na fé. O que quer dizer resistir forte? É lutar, é rezar, é participar da Santa Missa, é fazer a caridade, é rezar o terço, é fazer alguma penitência, é fazer algum jejum. Ali você estará adquirindo energia suficiente para resistir contra o demônio. Então, especialmente, é isso que é da vontade de Deus. Hoje também algo de muito triste. Eu cedinho sempre levanto cedo e às 5h30, eu não escuto quase TV, já falei aqui, mas sim a rádio, e eu estava em sintonia com a rádio, onde às 5h30, um sequestrador, um criminoso, entra dentro do ônibus com um revólver, com uma faca, especialmente com um galão de combustível, de gasolina, e pronto, no meio da ponte, essa grande ponte, Rio-Niterói, Niterói-Rio, simplesmente ali, pelas 6 horas, veio a polícia, fecha completamente a ponte, depois fechou a segunda ponte. Eu fiquei acompanhando e fiquei rezando para que pudesse, do melhor modo possível, acabar este sequestro. E quantas milhares ou milhões de pessoas no Brasil e no mundo, porque somente às 9h15, quando eu acompanhei, foi morto este criminoso. Alguns dizem, mas é um ser humano. Sim, você gostaria que em vez dele ser morto, fossem mortos os 37, depois 6, 7 já foram liberados, fossem mortos 31 passageiros? Criminoso que faz o mal, que está ali para matar quem sabe, não tem problema nenhum. Aliás, tem diversas passagens da Sagrada Escritura onde diz, para o bem da comunidade, a pessoa pode e até deve ser morta. Essa pessoa hoje, você pode discordar quanto você quiser, prezado telespectador, mas eticamente foi bom liquidar essa pessoa. Em vez dele liquidar, você gostaria, claro, se ele tivesse resolvido como esse que estava ali negociando, dialogando, desde as 6 horas até 9h15, mais ou menos. Olha a angústia dessas pessoas. Se você estivesse lá, o que é que você desejaria? Que você morresse ou que este
criminoso fosse morto. Eu creio que se fizer um levantamento, 99% do povo brasileiro não foi bom liquidar esta pessoa. Você pode pensar diferente. Diz o latim, um adágio latino, tot capita, tot sensus. Tantas cabeças, tantos pensamentos, tantas são as opiniões. Agora, na palavra de Deus, você pode olhar, no Antigo Testamento, tem muitas passagens onde diz se a pessoa está prejudicando a sociedade, matando outras pessoas, liquide esta pessoa. Bem, essa é a minha posição. Você pode pensar diferente. E, infelizmente, então, que transtorno que deu, que confusão. Mais de 20 quilômetros ali na região de Niterói. As pessoas vieram para o estudo, para o trabalho, para os médicos, para mais diversas atividades, ficaram tudo parado ali. E no Rio de Janeiro, 81 quilômetros de engarrafamento de pessoas. Eu nunca me lembro, eu estou com 84 anos e meio, nunca me lembro de ter acontecido algo semelhante no Brasil, onde, no Rio de Janeiro, 81 quilômetros de engarrafamento e fora os trabalhos todos que foram arrasados, ficaram exatamente sem ser executados, médicos que não puderam fazer suas cirurgias marcadas e o psicológico das pessoas. Então devemos olhar tudo isso, né? E assim, por exemplo, nós podemos olhar em Ezequiel, capítulo 18, versículo 27 e versículo 28 e 31, diz bem claramente, Ezequiel, se a pessoa tivesse, por exemplo, no versículo 28, se ele se corrige e renuncia a todas as suas faltas, certamente viverá e não morrerá. Se ele tivesse entrado em acordo, ele não seria morto. Está aqui a palavra de Deus. E ainda no versículo 29, e eis que a casa de Israel pretende que o modo de proceder do Senhor não seja justo. Não é acaso o vosso modo de proceder que é injusto? E ainda, convertei-vos, nos diz claramente o versículo, e renunciai a todas as vossas faltas, vossos pecados, que não haja mais nem em vós o mal que vos faça cair. E aqui então, repeli para longe de vós todas as vossas culpas, para criar em vós um coração novo e um novo espírito. E ainda diz, convertei-vos e vivereis. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para acompanhar, acima de você para iluminar, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente para lhe apontar sempre o caminho certo. É muito importante que cada um de nós procuremos sempre viver bem na família, e onde há famílias maravilhosas que amam a Deus, amam igualmente a família e jamais procederão como esta pessoa procedeu. E agora então a bênção da saúde para todos e cada um de nós, bem como para a água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na quinta-feira, se Deus quiser. Mas não tem net em casa? Não tem problema. É só acessar primertv.com.br, o site desenvolvido com todo o carinho do mundo para você, de fácil acesso, moderno e simples. Acompanhe toda a programação aí no site primertv.com.br.
Quer acompanhar o seu programa favorito, a reprise, tudo que rola aqui na Premier TV? Então acompanhe as nossas redes sociais, no nosso YouTube, no nosso Facebook e também no Instagram, @PremierTVHD. É super interativo. A gente te espera. A Premier TV você conhece, porque ela é 100% regional de verdade. E nossos apresentadores têm a cara da nossa gente. Aqui você vê entrevistas, especiais, esportes, entretenimento e informação. Venha fazer parte dessa família. Premier TV é pra você.